Cuidado só pra não chutar o tripézinho, viu, meu amiguinho? Quem não tiver aí, você já faz uma bonição aí já. Número 1. Cadê a sua listinha já, Flávio? Perdeu? Que? Tem um vídeo lá no YouTube lá que a capa é você. Você já viu? Lá no canal meu? Não, né? Quando vocês estavam lá naquela outra sala, eu filmei um dia. Você tava de jeitinho, igual você tá aí, ó. No final da aula eu te filmei. Aí lá no YouTube sugeriu ele de capa. Aí teve agora, na semana passada, acho que quinta-feira, um brother seu foi lá e comentou. Acho que é brother seu, assistiu a aula lá e falou, Flávio, não sei o que lá, comentou lá o som. Você vai seguir lá, você vai ver uma fotinha, a thumb lá é a foto sua. É porque às vezes vocês passam aqui, aí o YouTube sugere, né? Porque tem só eu. Aí às vezes, quando aparece outra pessoa e sugere, essa outra pessoa também, né? Com capas diferentes. Uma no final que eu filmei você no finalzinho. Aí um brother foi lá e assistiu a aula lá ainda. Acho que foi o que ele tava fofocando, aí você mostrou ele. É uma parada assim, tá lá, o cara comentou lá embaixo, é brother seu. Assiste Flávio, eu acho. Aí o moleque foi lá. Sei lá, é colega, te conhece, cuidado. Bora lá, física. Parece que tem um caderno aberto com outra coisa aqui. Tinha? Pois é, eu tô vendo o Flávio fazer ali. Eu achei que só ele tava. Desculpa aí. Número 1. Não, você vai ganhar mais pontos lá no indisciplinar lá, só que negativo. Você mudou até de lugar. Guarda aqui, por gentileza. Então, ó, número 1. Lê a número 1 aí pra nós. Você tem igual menina, mocinha. Guarda esse caderno, por gentileza. Vai guardar, fechar. Guarda, por gentileza. Vamos, meu amigão. Nossa. Tô fazendo a magia bonitinha. Permissão concedida. Vamos, já, feche. Nossa, você vai fazer uma maleta, hein? Não é mágico que vai salvar esse caderno, não. Aí, ó. Falando de mim. E tem que colorir, Flávio? É um sorvete. Número 1. Lê aí. Vai ter um momentinho hoje, não? Deus tá vendo. Então vamos, lê aí. Número 1. Então vamos lá. Aí você tem uma lacuna aí. Aí fala assim, ó. Em homenagem a Isaac Newton, a unidade de força no Sistema Internacional ou SI. Se não couber aí, só coloca SI. Então, no Sistema Internacional, ou somente SI também, se você lembrar. Em homenagem a Isaac Newton, a unidade de força no Sistema Internacional leva o seu nome sendo abreviado pela letra N. Tranquilo. Outra unidade que aparece nos exercícios é o quilograma-força. Meio raro, mas às vezes pode aparecer. Quilograma-força. A quilograma-força, abreviado por KGF. Certo? Heloise. Quilograma-força. O quê?
Não, moção. Temos a seguinte relação entre essas duas unidades. KGF, que seria quilograma-força, equivale a aproximadamente 9,8 Newton. Então, essa é a resposta aí da outra lacuna. Perguntas? Que eu estudei, né? Não. Palhaçada. Vai perguntando, vai lá. 1 quilograma é 9,8. Isso. É porque é o seguinte. Quer perguntar, Davi? Eu vou te responder. Aproximadamente. É porque é 9,81 uns quebradinhos. É porque é o seguinte, historicamente, de onde veio força? Se não me engano, é a Alemanha e tem outro lugar. Não recordo agora historicamente. Foi onde começou os motores a combustão. Igual isso que a gente tem hoje, carro, gasolina e etanol. Combustão seria isso. Se não me engano, é a Inglaterra mesmo, e a Alemanha. Aí, o que a galera teve que fazer? Para quantificar a potência do motor, eles tiveram que inventar uma unidade de medida. Aí inventou o quilograma-força, e aí a gente tem o cavalo também, a gente tem o HP também, que é o House Power, né, que é da Inglaterra também. Aí, em resumo, o que é 1 quilograma-força? A galera mede o seguinte, media, né? Hoje não é assim mais. Pegava um cavalo, pegava um peso de 45 quilos e amarrava, tipo, numa polia, numa árvore, uma rodinha, né? Que você passa a cordinha, polia. Aí pegava um peso de 45 quilos e ele tinha que levantar esses 45 quilos em 1,5 metro de altura. Aí pegava o melhor cavalo, o mais forte, né? E media o tempo. Quanto tempo que ele levava para levantar esse 45 quilos? Tipo assim, 1 segundo, 2 segundos. Aí eles tiraram a medida ali, que seria tipo 1 quilograma-força, e falavam que era um cavalo. É a potência que aquele motor tem em levantar 45 quilos em 1,5 metro de altura. É uns trem meio sem lógica, né? Por um lado, parece. Aí, continuou assim. A medida de força de motores, termo força mesmo, aí surgindo ali, nesse contexto. Era quilograma-força, para meio que vender os motores e ter uma noção. Esse motor aqui tem tantos quilograma-força. O cara já comprava sabendo, ele consegue levantar essa quantidade e tal, e tal, e tal. Com o passar do tempo, a gente tem as reuniões do sistema internacional, igual a gente já discutiu isso lá no início. Aí, para não deixar quilograma-força, falou, vamos dar uma homenagem a Isaac Newton, porque o cara fez N revoluções e a gente não deu privilégio nenhum para ele. Então, vamos dar unidade de medida de força, porque ele tem contribuição. Aí, em vez de falar quilograma-força, a gente trabalha Newton. Só que nas unidades de Newton, para converter para quilograma-força, deu aproximadamente 9,8. Seria converter aquilo para agora, entendeu? Tipo um exemplo. A polegada, não sei, historicamente, não sei se vocês estudam isso, eu estudei isso depois também, não estudei no ensino médio, não. Se eu estudei, nem lembro também. A polegada sempre pegava a polegada de alguém em referência. Tipo, exemplo, agora seria do Daniel, porque ele é prefeito. Quando entrasse um outro, seria um outro. Então, seria sempre alguém em referência, tipo um rei, um imperador, entendeu? Só que, como a gente é ser humano, a gente tem polegadas diferentes. Aí chegou um período a galera falou, não, a gente não pode ficar trabalhando polegada mais. Vamos ter que converter isso aí para centímetro. Se não me engano, a polegada é 2,67 centímetros. Foi a última medição que fizeram. Então ela também não é um número exato, entendeu? Quanto que é uma polegada? 2,67, se eu não me engano, centímetro. Então nessas convenções, para padronizar, algumas unidades ficaram quebradas. Seria o 9,8 aproximadamente, que é 9,81. Sim. Tá legalzinho sim, ué. Tem hora aquela história, cara. É por causa da luz lá. A gente já falou sobre isso aqui, não? A minha falou assim, professor, é uma câmera, né? Tô usando uma câmera. Ano que vem, se Deus quiser, vai dar certo. Aí conforme eu passo, aí fica mais caro, mas é normal. Aí no caso tem um A minha falou assim que... O quê? Oi? WTP, que é do Estados Unidos. Medida de cavalo. House Power, né? Que é o HP. A gente também tem para motores. Só que o mais comum, para ser sincero, para motor é cavalo. Entendeu?
Mas quando você pega o manual, um exemplo de qualquer motor que o carro tem, né? Ele sempre vai trazer em quilograma-força, ou quilograma-metro, ou newton-metro. Caminhão geralmente é newton-metro. A galera mede muito, porque quem produz mais, assim, hoje não tem um lugar determinado. A galera geralmente ainda traz de herança. Tipo, você pega lá da Alemanha, você vê às vezes. Você pode assistir, não sei se vocês assistem isso, eu assisti muito na minha vida. Gostava bastante. Salão de automóvel. Aí a galera faz salão também para lançamento de caminhão, carreta, essas paradas. Sabe? Quando antes de lançar para a galera comprar, eles fazem a exposição. Aí a galera fala isso. Essa nova Scania aqui tem tanto, o torque dela é tantos newton-metro. Ela puxa tantos newtons de força a cada metro. Não, mas eles conhecem assim. Quem vive nessa cultura entende assim. Você entendeu? Quem vive nessa cultura entende assim. É igual um pedreiro. Você chega lá, quantas toneladas tem lá? Não sei, mas quantos metros de areia? Ele já sabe, só de olhar. O cara vive aquela cultura, talvez você. Entendeu? É diferente. Então é isso aí. Mas vai ficar beleza aí, minha amiga. Fica assim mesmo. Me deu outra razão pra senhora que você não aparece aí. Racismo é. Meu Deus. Aí conforme a gente passa, aí ele. É porque na verdade é o seguinte, eu sempre clico para dar foco no quadro. Para o foco ser o quadro. Aí como eu vou andando aqui, aí tem luz, tem reflexo, aí ele tenta ficar padrãozinho para sempre ficar o quadro melhor. Mas daqui uns anos vou ter uma câmera legal. Vamos ver, né? Amém. B. As grandezas físicas podem ser de natureza escalar ou vetorial. Você sabe a diferença das duas? Rapidinho, o que é uma grandeza escalar e uma vetorial? Fácil. Na física eu tenho dois tipos de grandeza. O que é uma grandeza escalar? É que não precisa apresentar nem direção e sentido. Exemplo básico é o tempo. Que horas são agora? 8h12. Fechou? Já entendeu o que é 8h12. Agora uma grandeza vetorial, para ela existir, ela tem que ter uma direção e um sentido. E na verdade também um módulo. A gente chama de intensidade. Não tem noção nenhuma falar, é 8h12 para a direita. Não tem nada a ver, né? 8h12 para cima, nada a ver. Uma coisa com a outra. Porque tempo é uma grandeza escalar. Você não precisa falar direção e nem sentido. Outra grandeza também é medida de massa. Você chega no açougue, dá 2 kg de carne. Não, dá 2 kg de carne para a esquerda. Só se for lá no Roblox, né? Mas na vida real, nada a ver. Beleza? Então, isso é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Cara, só aquela unidade já representa ela. Agora, uma grandeza vetorial, um exemplo é força. Professor, esse final de semana lá em casa, eu apliquei uma força para levantar a mesa. Opa! Eu sei que você aplicou uma força de uma determinada intensidade. Aí, se você levantou a mesa, direção vertical, sentido para cima, porque você levantou. Então, para essa condição força existir, ela tem que ter intensidade, direção e sentido. Força é uma grandeza vetorial. Não, sim. Mas eu tô falando só da força. Força-peso é... Tipo assim, igual o carro. A gente foi para Catalão esse final de semana. Eu já sei que Catalão tá para cá. A gente foi com 200 km por hora. É muita coisa. A velocidade é alta. Qual que é a direção? Horizontal, sentido. A gente olhando para frente. Então, velocidade também é uma grandeza vetorial. A gente tem várias grandezas vetoriais. Como que eu vou saber diferenciar de uma escalar e uma vetorial? Uma grandeza escalar, eu não preciso falar direção, lembrando que direção é horizontal, vertical e diagonal. E nem sentido, direito, esquerdo, não preciso. Massa, tempo, comprimento. Mede 1 metro aqui. Beleza. Tá medido. 1 metro para a esquerda. Não, entendeu? Não bate. Aí, grandeza vetorial, você precisa de módulo, que a gente chama, que é intensidade, direção e sentido. Então, tem essas diferenças aí. Então, a gente tem grandeza escalar e vetorial. A grandeza física, força representada pela grandeza, é uma grandeza... Desculpa, a grandeza física, força, representa uma grandeza vetorial. Pois, para ser plenamente caracterizada, é necessário um módulo, que seria intensidade, um sentido e uma direção.
Sei. Quando há contato direto entre dois corpos, as forças envolvidas são chamadas de... Eu já comentei isso aqui antes de falar de força. Na física, a gente tem dois tipos de forças de interação, que é força de contato e força de campo. Força de contato, você tem que encostar para aquilo existir. Pega um copo lá d'água, exerce uma força. Você vai pegar o copo para exercer aquela força. Tem que ter o contato. A gente chama isso de força de contato. E tem força de campo, que você não precisa encostar. Um exemplo é o magnetismo. Você tem dois ímãs lá. Eles vão grudar ou eles vão repelir, tomar distância um do outro. Mas não precisou encostar para acontecer. Então, na física, a gente tem força de campo e força de contato. Contato precisa encostar, campo não. Aí aqui fala, quando há um contato direto entre dois corpos, as forças envolvidas são chamadas de contato. Se a interação entre os corpos ocorre à distância, as forças envolvidas são chamadas de campo. O aparelho usado para medir a força medir forças é chamado de dinamômetro. Dinamômetro. Ou sabe o que simila um dinamômetro? Eu conheço só nesse tipo de experiência. O cara foi lá e comprou um porco caipira. Ou comprar um porco na meia, eu e João. Eu vou ficar com uma banda e ele com a... Aí o cara faz o quê? O cara pega uma balança, trava lá numa trava lá da área e pendura o porco. Já viu aquelas balanças? Aquilo ali, só que ele expressa em massa. Um dinamômetro é tipo aquilo, só que em vez de estar em massa, vai estar em Newton. Que vai medir a força-peso, né? Seria do objeto que você coloca ali. Um dinamômetro é isso, em resumo. Quando a gente fazer nossa oficina lá no laboratório, eu vou mostrar para vocês. Tem um, acho que tá quebrado, pelo que eu dei uma olhadinha lá, mas dá para ver como é que é. É aquela balança. Você trava de um lado, trava do outro. Aí conforme você puxa, você vê a força em Newton. Quanto que você está aplicando. É legal, né? Porque aí você tem uma noção. Quantos Newton você está aplicando. O cara dá um negócio de milho. É igual um trem que eu vi na internet, tipo assim, você põe no punho e você aperta e você vê a força que você tá aplicando, cara. Uhum. É nesse sentido, em vez de... É porque a gente usa para expressar a massa, né? Nesse caso lá. Mas se eu penduro um objeto, quem está exercendo sobre a massa é a força-peso, puxando ele para baixo. Então tem como mostrar a força-peso. Entendeu? Quanto a mais massa que o objeto tiver. Mas isso é básico também, né? Se a gente usar o valor da gravidade de 10, a gente já vai saber. Um cubo de 5 kg tem 50 newton, que é 5 vezes 10. Então, de força, peso atuando sobre ele. Só que não é 10, né? Varia muito. Beleza? 2. Lê a 2 aí. Ah, a gente já sabe, né? Quais são elas? Isso aí. Sabe o que é onça fluida? Duas? Onça fluida. O que é fluido? Fluida É nesse caminho. líquido. Gás, líquido e vapor, viu? Onça fluida é isso aqui, ó. Você já viu... onça fluida é uma medida que foi utilizada nos Estados Unidos há muito tempo. E aí eles usam até hoje para fazer medição de volume nas máquinas deles lá, entendeu? Por isso que você tem um exemplo, copos, vou falar assim, ou enlatados, que não é medida exata, tipo assim, 100 ml, 200 ml. Vou dar um exemplo aqui não muito legal para o ensino médio, mas vocês já são vividos. A latinha de bebida, tem ela 269 e 473. Por que não é, tipo assim, ou 500 ou 300, é exato? Porque é medido, a latinha é trazido nessa onda fluida de herança. Então, quando converte para o Brasil, não baixa um valor exato.
Então, onça fluida é um tipo de unidade de medida que usaram muito nos Estados Unidos. Aí, como a gente trabalha polegada ainda para televisão, se eu te falar, eu comprei uma televisão de 1 metro, você fica meio assim, né? Se eu falar, eu comprei uma televisão de 50 polegadas, você já tem noção. Que isso é uma herança nossa. Né? A gente ainda continua usando. Para eles lá, a unidade de onça fluida é muito usada ainda. E quando vai exportar para a gente, na convenção disso aí, desses valores quebrados. Entendeu? Por isso você vai ver latinhas de valores não exatos. Porque com certeza ela veio de fora. A logística veio de fora para a gente plantar aqui. Entendeu? Permissão concedida. Aí, ó. Onça fluida ou líquido ou onça líquida é uma unidade de medida de volume utilizada principalmente nos países aqui. Aí fala aqui, né? Anglo-saxões aqui, nem sei onde. Mas aí é muito utilizado hoje nos Estados Unidos também. Existem duas variantes, aí mostra aí, né? Que seria medição em ml e também na britânica. A americana é 29, uns quebradinhos ml. Que seria uma unidade de medida de onça fluida. Seria 29 ml ali em meio. Certo? Continuando. Lei 3. Corda. Três? Dinamômetro. A2 é B. Lê a próxima aí. Aí você tem duas forças, certo? Essa é a 3. Não, essa é a 4. A 3 ela é bebê. A 3 é a do dinamômetro. Corda. Pode. Você tem duas forças atuando sobre um corpo. Uma força para a esquerda e uma para a direita, correto? Aí ele quer saber a força resultante. Fácil. Força resultante é 5, a força maior menos a menor, porque não existe força de sinal negativo. Então, logo a força resultante é igual a 2 newton. Só isso. E aí, Rayara? Não, falei nada, não. Falei. Posso não? O que tem? Pode não? Por que não pode falar seu nome, Rayara? Namorada dela, se a namorada da Rayara, deixa o comentário. Escreve Rayara, eu te amo. João Pedro. Vou dar punição. Não. Fecha. Quer nem ver. Fecha. Eu tenho que ser mais ruim mesmo, porque chefe tomar punição, hein? Aguenta a mão um pouquinho, a menina foi lá agora. 5. Não, a gente quer saber não, quer saber dar 5 aí. 5. Durante essa ação, ele não tirar o pé da balança, mantendo o corpo numa posição rígida, como mostra a figura, podemos afirmar que... Alguém trabalha em algum lugar que tem aquelas balanças, tipo igual de farmácia? Grava lá pra gente lá. Não é bom para quem trabalha, né? Porque pensa em chegar num lugar e fazer isso. Se lá tiver um cabo, você faz a experiência lá. Você vai pegar, você sobe em cima dela, pega o cabo, aí você vai ver lá, tem que estar medindo. Você pede alguém para filmar, não nem filma seu rosto, não. É por causa do FPS que chama. Frames por segundo, é normal mesmo. Mas dá pra caçar um ângulo que aparece um pouquinho. Mas a ideia é, você pega lá, sobe na balança, pega um cabo, vai medir, aparecer lá uma quantidade de massa, saca?
Quando você aplicar a força, você acha que vai mudar? Aumentando o peso, Aumentando o peso? você tá aplicando. Aí você subiu na balança, você e um cabo lá, certo? Certo. De vassoura que seja. Todo mundo tem a mesma massa, correto? Quando você exerce uma força para baixo em cima da balança, você não está aumentando a massa. A massa de vocês dois é a mesma. Você tá aumentando o peso. Você está aplicando uma força. Mas depois Só que o conjunto é o seguinte. A visão. Você não está em cima da balança? Todo o conjunto que está em cima da balança já está medido a quantidade de massa e a força que está ali. Se você aplica uma força em cima da balança, a massa vai continuar a mesma, ela não muda. Não vai alterar. Faz esse vídeo para nós lá, Ian. Grava pra gente lá. O brother trabalhava na negócio de ração lá, ele gravou. Não muda. Para mudar, você tem que estar fora da balança. É aquela mesma ideia que talvez você já fez, por curiosidade, o cara foi lá no açougue, colocou lá e você pôs a mão lá. Quando você está fora e aplica uma força lá, aí vai medir massa. Porque, na verdade, a balança faz o quê? Conforme eu coloco um objeto que tem uma massa, exerce a força-peso puxando para baixo. Então, ela vai medir aquilo e vai te falar em massa. Beleza? Se você já está o conjunto inteiro lá em cima, se você aplica uma força, aquilo lá não vai mudar nada. Porque tem a força de ação e reação. Mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Só que ninguém vai se mover, ninguém vai ficar todo mundo ali, ó. Você não é suficiente, você ter leve, não vai mudar nada. O conjunto massa é o mesmo. O conjunto seu, massa e o cabo, é o mesmo, não mudou nada. Agora, se você desce e deixa só o cabo, ele vai ter uma massa. Conforme você aplica uma força, seria como se você estivesse adicionando massa, mas não vai estar, claro, é porque você está aplicando uma força maior ali. Agora, você no conjunto inteiro não vai mudar nada. Porque a mesma força que está atuando ali, antes ou durante você está aplicando a força, é igual, é a mesma, não muda nada. Não muda nada. Cabuloso, né? Pensar que você vai aplicar uma força e deveria mudar lá. Mas não vai mudar nada. O conjunto inteiro tem a mesma quantidade de massa que tem a força-peso atuando. A única forma de você alterar é se alguém te dá alguma coisa de uma massa maior, que aí você vai adquirir um conjunto de massa maior, né? Que você pegou um objeto. Você ir em cima não vai mudar nada. Filma lá, manda no WhatsApp, põe no Instagram, me marca. Aí faz, tem massa, mas a diferença é bem pouca, né? Permissão concedida. Entendeu? Fala aí, João. Pois é, conversando fiado aí. Calma, eu nem falei. E daí, qual que é a resposta? Não, ei, qual que é a resposta? Quer ir lá? Macará, balança macará. Os meus 40 quilos. Não vai mudar nada. Ai, tipo, 6. Vai cair, talvez. Além uma partícula uma partícula está sob a ação das forças Coplanares. conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade igual a Não, deixa essa conversa aí, tá bom ouvir o papinho desse? Claro. Você tem isso aqui, ó. Força 1, força 2, força 3, correto? Você tem um objeto aqui no meio. Para aí, João. Então você tem 3 forças atuando. A tendência dele é o quê? Mover para algum lugar, porque as forças são diferentes. Só que eu tenho 2 forças aqui, que seria força 1 e 2, sentido oposto. Então eu posso cancelar elas. Resolvendo. Posso fazer assim, ó. Força resultante. Fazer por partes. Força resultante. 1, 2.
é a maior menos a menor. Olha isso aqui. Força 1 e força 2, sentido oposto. Então, fiz uma resultante. Força 1 e 2, 60 menos 20. Sobra 40 newtons para cá, correto? A nova força de 2 é de 40 newtons. Então, essa aqui já foi embora. Beleza? Sobrou duas forças, 40 newtons e 30. Se a gente puxa um objeto assim, ó, fazendo isso, a tendência dele é fazer isso aqui, ó. A tendência é eu puxar ele e ele vir para essa direção aqui, ó. Beleza? Professor, como que eu calculo essa força resultante? Toda vez que você tiver 90 graus, a gente já fez isso aqui em sala, hein? Tá lá nas forças resultantes. Acho que a única turma que eu passei isso foi a de vocês, se eu não me engano. As outras nem passei. Mas gerando um ângulo de 90 graus. Porque eu já cortei, só sobrou essa e essa. Toda vez que tiver um ângulo de 90 graus gerado entre duas forças, você vai fazer força resultante ao quadrado. Vai ser assim, ó. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a força 1 mais força 2. Tanto faz ali quem vai ser força 1 e 2. Vou chamar aqui, ó, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Toda vez que você tiver duas forças gerando um ângulo de 90 graus, você vai fazer força resultante ao quadrado, que é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Acabou. Sem choro. Quanto que é 40 ao quadrado? 600. Porque é 40 vezes 40. 4 vezes 4 dá 16. Repete os zeros, né? Então, força resultante ao quadrado. Aqui dá 1.600. E quanto que é 30 ao quadrado? E qual que é a somatória de 1.600 mais 900? Como eu tenho força resultante ao quadrado de um lado, eu quero descobrir força resultante, o que eu tenho que fazer? Ao quadrado eu tiro raiz. Faço raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 25? Qual que é de 2.500? Qual que é o resultado? Que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 2.500? 50 vezes 50. Isso aí. Pois é. Atenção que seguida. Vai lá também, vai lá logo. Abre essa porta. É, esse aqui é a 6. É aí, ó. 6 é aqui. Beleza? Perguntas? Então é isso aí. Tenta responder os outros aí. Aí, ó, número 7 é o mesmo padrão. Ela é linda. Corpo de quem? Tá estranho? Esperar terminar. Pode terminar então, pode cancelar aí, Luiz. Pode cancelar.
ativa.